Vários feridos foram levados para o Hospital Lourenço Jorge, que fica na Barra da Tijuca, também na zona oeste do Rio. Quem está por lá é nossa repórter Mariana Queiroz, que traz as atualizações em relação aos feridos que ainda estão aí. Mari, quais são as informações? Boa tarde. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Aqui no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, apenas uma pessoa segue internada, a Dilma, de 35 anos. Ela teve um trauma no abdômen e o estado dela ainda é grave. Agora há pouco eu conversei com dois irmãos da Dilma que acompanham de perto a recuperação dela aqui no hospital. Eles confirmaram que realmente a situação dela é bem delicada. Essa é a informação que está sendo passada pelos médicos. Tinha uma previsão de que ela passasse por uma cirurgia agora pela manhã, mas na verdade essa cirurgia só vai acontecer na parte da tarde. Eles também falaram que a família da Dilma morava há apenas 6 dias nesse apartamento. Ela morava na cobertura, no último andar, no 6º andar, e que estava muito feliz porque tinha acabado de se mudar. Ela, que é cabeleireira, trabalha num salão aqui também na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Bom, outros feridos seguem internados em outros hospitais, principalmente no Hospital Miguel Couto, que fica aqui na zona sul da cidade. Eles são Evaldo Vieira Silva, de 46 anos, Paloma Paz Leme, de 44 anos, e o filho dela, Rafael Paz Leme, de apenas 4 anos. Segundo a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde, os 3 estão num quadro estável, estão fora de perigo. Essa é a situação, Raquel, dos feridos que foram trazidos para esses hospitais. Esse hospital que a gente fala ao vivo, que é o Lourenço Jorge, é um hospital mais próximo, mas outros feridos foram levados também para o Miguel Couto, os que tinham condição de se deslocar de ambulância para lá. Em outros casos, também foram levados de helicóptero, porque no Hospital Miguel Couto tem a estrutura, tem um heliponto para receber esses pacientes. Raquel. Obrigada, Mariana. Atualizando então o estado desses feridos, a gente segue falando sobre esse desabamento aqui no estúdio com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Gustavo, boa tarde. Bom dia, boa tarde, Raquel. Pois é, Gustavo, mais uma tragédia aí, né, que a gente já vem falando, poderia ter sido evitada, porque essa área é uma área irregular, construção em situação de risco. Bom, enfim, vamos tentar entender o que aconteceu e também o que pode ser feito daqui para frente. Os bombeiros estão trabalhando há mais de 30 horas. Várias pessoas já foram retiradas com vida, infelizmente algumas sofreram ferimentos mais graves. Queria que você falasse sobre esse trabalho, depois de tanto tempo, alguma coisa muda no trabalho dos bombeiros, na tentativa de encontrar vítimas? Você mesmo fala, né, que quando há desabamento tem mais chance de encontrar gente com vida porque entra ar ali sob as estruturas, diferentemente de um soterramento, por exemplo. Fala um pouco mais pra gente sobre esse trabalho agora, depois de tanto tempo. Exatamente. Agora o trabalho dos bombeiros consiste em usar cães farejadores. Explicar um pouquinho como é que o cão farejador funciona. A gente estima que no Brasil tenham 500 cães farejadores, só 500 para o Brasil inteiro, mas porque o custo de treinamento e de tratamento do cachorro chega em média a R$20 mil, um cachorro. Nossa. Então, quer dizer, é um custo alto. Agora, ele é treinado desde que nasce até a idade adulta, quando ele começa a trabalhar. E um cão farejador, ele tem, para comparar com o ser humano, 500 milhões de células olfativas, enquanto o ser humano tem 5. Então ele consegue diferenciar, por exemplo, vários odores ao mesmo tempo, simultaneamente. Esse cachorro é treinado para sentir todas as secreções humanas, sangue, suor, saliva, etc. Todos esses cães, eles conseguem com muita facilidade, a uma profundidade bastante razoável, descobrir se tem um corpo ou um ser humano ali. E aí ajuda os bombeiros, o trabalho vai ser de escavar. É possível que estarem vivos, sim, por causa dos bolsões, porque pode ter ficado entre um pilar e outro, entre uma estrutura e outra que tenha protegido essa pessoa. E aí é o trabalho de escavar e conseguir alcançar a pessoa para salvá-la. Gustavo, essa imagem mostra bem, né, como o prédio colapsou, né? Os andares, essas imagens são ao vivo, a gente consegue ver, né, que um andar caiu em cima do outro. Os dois prédios, né? Pela maneira como aconteceu esse desabamento, dá para a gente ter uma ideia do que teria causado, pela maneira como a estrutura ficou? Não, óbvio que tem que aguardar a perícia, mas o que a gente pode falar aí, alguns pontos complicadores aí, por exemplo, eles são germinados, são obras germinadas, completamente coladas uma na outra. Quando você faz uma fundação em uma obra germinada, ela já tem um complicador em si, porque
a estrutura pela qual a carga é colocada de um prédio, vamos supor que tenha sido uma sapata, aí que é o erro. Depois a gente vai ver uma outra imagem que mostra uma sapata. Ela encostando na sapata do prédio vizinho, eles formam... ali nessa imagem está cavado e a sapata está inteira ali. Quer dizer, você tem o pilar verde, aquela coluna ali, sobre uma sapata. A gente lembra, essa imagem é de uma casa próxima e na mesma região onde houve o desabamento, então provavelmente as construções são feitas da mesma maneira. Essa imagem é rica para mostrar uma série de coisas. Primeiro, a não homogeneidade do terreno, que esse terreno ele é um terreno mole, ele não é um terreno para aguentar grandes estruturas, não é um terreno que suporta muita carga, muito peso. Deveria ter sido feita uma escavação muito mais profunda. O próprio pilar é um pilar que não é feito para aguentar muita tração. Quer dizer, um engenheiro de fundações pode explicar isso muito melhor até do que eu. Mas o fato é que isso daí denota, você vê o horizonte ali pintado na parede escavada do solo, uma série de alterações no terreno. Ele não é homogêneo. Então tem que ter um estudo de solo profundo para você saber fazer os cálculos todos e qual é a profundidade que você tem que atingir, que tipo de fundação, uma fundação profunda ou uma fundação rasa. Essa é uma fundação rasa, ela mal tem 2 metros ali, ou 3 metros. Então, esse tipo de coisa ali não suporta muito peso e não aguenta muito movimento de terreno. Você está numa encosta, numa montanha, qualquer chuva forte, esse terreno aí é escavado como aconteceu. E essa casa vai vir abaixo, matando as pessoas ou ferindo as pessoas que estão no seu interior. Agora, essa imagem dá pra gente ver também a proximidade. Você falava, né? Um prédio veio abaixo, levou o outro junto. Exatamente. E aí dá pra gente ver os prédios do lado, né? Que também são muito próximos. Quer dizer, a prefeitura já disse que vai demolir 3. E eu queria que você falasse pra gente sobre a estrutura desses outros prédios. Eles também podem estar condenados? O daqui já está até inclinado. Eles podem ter sido afetados também pelos outros que caíram? Essas são muito próximas, realmente. Até para a Defesa Civil ter dito que vai, é porque ela já percebeu uma série de patologias. Quais patologias? Ela vê trincas, rachaduras graves, ela percebe inclinações. Quer dizer, houve recalque, né, que eles chamam na engenharia a inclinação do prédio. Então, quer dizer, esse tipo de coisa já indica que está com a fundação abalada, prejudicada e ele corre um risco iminente de colapsar. Então, eles têm que ser derrubados, sim, e as pessoas têm que entender, uma fundação, por exemplo, ela custa para a obra toda de 3% a 7% da obra. Não é o mais caro. A superestrutura, que é a parte que está acima do solo, que são os pilares, as lajes, etc., as vigas, elas custam muito mais do que a parte que você está enterrado. Então, se a empresa ela faz um bom trabalho de pesquisa de solo e uma boa fundação, esse tipo de problema não aconteceria. Agora, a obra está na área irregular, numa área de risco que não pode construir, sem licença de obra, sem alvará. A própria prefeitura tentou demolir esses edifícios, a justiça que não autorizou, houve um problema ali no processo judicial. Então, tudo está errado. Se tudo está errado, já é um indício que a pessoa não é uma construtora séria e, portanto, não deve ter feito estudo de solo adequado. E naquela imagem anterior que você estava falando da casa, com a estrutura rasa, né? A fundação rasa, quer dizer, isso é uma casa. A gente está falando de um prédio que muitas vezes o gabarito ali 5 andares, não sei. Exatamente. Uma estrutura dessa, né? Rasa. O que dá para observar nessa casa é que as pessoas cometem muito esse erro, que a gente está aqui de forma didática tentando ensinar as pessoas os riscos. Essa fundação é uma fundação para, no máximo, uma casa de 1 andar e não neste terreno. Mesmo assim, nesse terreno teria que ter um estudo mais complexo para poder afirmar que tipo de fundação seria mais adequado. Não me parece ser adequado. Agora, logo depois eles construíram puxadinho. Eles sobem 1 andar essa mesma casa. Então, quer dizer, as pessoas vão subindo andares e fazendo puxadinhos, acreditando que a estrutura vai aguentar, só que a fundação não é feita para isso. Então é óbvio que algum dia você como é que para as pessoas de casa entenderem, você percebeu uma trinca, uma rachadura na sua parede, passe uma régua com lápis, mede ali quantos centímetros tem, se ela for aumentando com o tempo, você está num risco iminente, porque isso é avisado com o tempo.
E aí a pessoa tem que sair da casa, chamar a Defesa Civil. Ô, Gustavo, você estava falando do solo, a gente separou também uma imagem, olha só, da rua, né, do calçamento, para a gente ver a estrutura. Foi tudo arrancado com a força da água e aí ficou aparente como foi feito, encanamento todo saindo e aí esses paralelepípedos em cima da terra. Você vê aí uma série de... Na parte escavada pela chuva, pela força das águas que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, que o terreno é completamente diferente, as cores mudam, a densidade dele muda. Isso daí depende de uma fundação diferente, até porque aí, diferente de um prédio, a carga é dinâmica, ou seja, passam caminhões, passam carros, passam uma série de cargas que vão se movimentando na via, então a fundação tem que ser diferente. E na fundação você tem que falar também de drenagem, porque não adianta nada você fazer uma boa fundação e não se preocupar com a drenagem, com tirar rebaixamento de lençol freático, isso que um bom engenheiro de fundações sabe fazer muito bem. Então, se você não tira a água daí, ela vai escavando o terreno, vai tornando um terreno que eventualmente fosse mais duro num terreno mais mole, e aí não há estrutura que aguente. Só para concluir, é o que vocês falam sempre, né, de gerenciamento de risco. Nunca acontece uma tragédia por um único fator, né? Essa construção era numa área irregular, provavelmente com uma fundação não tão bem feita para aguentar essa estrutura, num solo que não estava preparado, enfim, e aí com a força da chuva, tudo isso causou essa tragédia, né, Gustavo? No seguro de gestão de risco de engenharia, por exemplo, quando você vai segurar uma obra que tem a fundação, ela é 3 vezes mais cara do que uma obra sem fundação. Quer dizer, a fundação é crítica e tira o sono de qualquer engenheiro. Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos ver como é que estão as coisas lá agora. Quem sobrevoa a região é nosso repórter Egenilson Araújo, que foi quem viu primeiro esse desabamento, né, Egenilson? Estava fazendo as imagens para o jornal aqui do Rio de Janeiro e queria que você falasse para a gente sobre o que você vê aí do trabalho dos bombeiros. Muito boa tarde. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Exatamente, Raquel. Nós estávamos fazendo reportagens para o Bom Dia Rio, aqui na capital fluminense, na região metropolitana, para todo o estado do Rio de Janeiro, quando fomos alertados para esses desmoronamentos, esses desabamentos. Imediatamente nós chegamos aqui e chegamos a tempo, Raquel, de ver muita poeira, até que nós conseguimos observar e entender o que tinha ocorrido aqui na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. No primeiro momento eu pensei que se tratava apenas de um prédio, mas como são construções irregulares, muitos prédios aqui são muito estreitos, até que eu tive ciência de que havia sido o desabamento de 2 prédios. Os bombeiros eles estão trabalhando de forma ininterrupta desde a manhã de ontem, né? O desabamento ocorreu um pouquinho antes das 7 horas da manhã. Eles atravessaram a madrugada, a noite e a madrugada, trabalhando aí, iluminaram toda essa área dos prédios que desabaram, dando sequência às buscas que já duram mais de um dia. É uma luta contra o tempo na tentativa de localizar sobreviventes. 3 sobreviventes, 3 pessoas foram resgatadas, melhor dizendo, 3 pessoas foram resgatadas essa madrugada, mas são consideradas desaparecidas pelo menos outras 17. Os bombeiros estão trabalhando em 6 equipes, 4 trabalhando ininterruptamente e 2 descansando num esquema de rodízio. Raquel, a gente acompanha o trabalho aí dos bombeiros, eles estão trabalhando em diversas frentes, usando cães farejadores, principalmente o trabalho dos cães farejadores é fundamental, de acordo com os bombeiros. Foi através desses cães farejadores que os bombeiros fizeram um mapa onde eles podem encontrar sobreviventes dessa tragédia, onde eles podem encontrar pessoas, né, que estejam aí sob essas toneladas de escombros. Eles fizeram um mapa e estão trabalhando principalmente em áreas entre os vãos, entre as lajes que desabaram por completo. A gente vê à esquerda do vídeo há um grupo aí nessa parte da sombra, né? A gente vê que desde ontem a gente está sobrevoando essa área, desde ontem de manhã nós estamos sobrevoando essa área, eles trabalham nesse local, os bombeiros tentam entrar aí por baixo, colocando escoras, tá? Aí na parte do meio, embaixo da barraca, é outro ponto onde por onde os bombeiros podem acessar esses vãos, esses espaços onde podem encontrar sobreviventes. E à direita a gente acompanha também o trabalho de outro grupo dos bombeiros, aí também foram retirados, nesse local aí, foram retirados sobreviventes, né? Pessoas que estavam aí sob esses escombros. É um trabalho realmente que não para, mobilizando 100 militares, 30 na linha de frente, 30, né, são resgatistas, são homens especializados nesse tipo de trabalho. Eles atuaram, inclusive,
no rompimento da barragem de Brumadinho. São homens especializados nesse tipo de resgate, são resgatistas. A gente acompanha o trabalho, eles usam britadeiras, usam alicates hidráulicos, enfim, tentam quebrar várias lajes, tentando chegar a esses sobreviventes. A prefeitura já anunciou a demolição de pelo menos 3 prédios próximos aos que desabaram, mas nessa área aqui, Raquel, eu contei pelo menos 60 prédios, todos construídos irregularmente e de acordo com as autoridades pertencentes a milicianos. Raquel. É isso, construções todas irregulares, né, Genilson? Infelizmente, mais essa tragédia aí no Rio de Janeiro. A gente torce para que mais vítimas sejam resgatadas com vida. Muito obrigada, Genilson Araújo, sobrevoando a área.